Olá, aqui é o Dr. Jason Fung. Quando começamos o novo ano, muitas pessoas estão procurando perder peso. O jejum, a abstenção voluntária de comer é um método antigo de perda de peso com um longo histórico de sucesso. No entanto, muitas pessoas esquecem a regra fundamental do jejum, ou mesmo de qualquer tipo de mudança na dieta. Sempre certifique-se de fazê-lo com segurança. Eu recomendo um ótimo novo documentário agora disponível para compra no aluguel online chamado Fasting the Movie. Apresenta a ciência do jejum e como as pessoas podem perder peso e até reverter muitas doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e suas condições relacionadas. Dada a importância dessas doenças na medicina moderna, isso é nada menos que revolucionário. No entanto, levado ao extremo, o jejum também pode ter seus perigos. Isso é verdade não apenas para o jejum, mas para qualquer coisa. Se você levar o veganismo ao extremo, pode se colocar em perigo, por exemplo, de deficiência de vitamina B12. Se você levar a dieta com baixo teor de gordura ao extremo, corre o risco de deficiência de vitamina D. Se você levar a restrição de sal ao extremo, pode correr o risco de depressão de volume. Se você levar o exercício ao extremo, pode se colocar em risco de rabdomiólise, destruição muscular. Tudo deve ser feito com responsabilidade, conhecimento e bom senso. O jejum não é diferente. Como o jejum já é mais intensivo do que a maioria das dietas, levar o jejum ao extremo pode ser problemático. O filme aborda alguns dos perigos do jejum e explora muitas das variantes do jejum que são populares e podem ser benéficas para as pessoas. Simplificando, o jejum é uma arma a ser usada na luta contra condições relacionadas à obesidade e talvez algumas condições relacionadas ao envelhecimento. Mas, como qualquer arma, tem dois gumes. Ele tem poder real, e esse poder pode ser usado de forma construtiva e também pode, nas mãos erradas, ser usado destrutivamente. É tudo uma questão de contexto e aplicabilidade. Grande parte do ressurgimento do interesse no jejum como opção terapêutica gira em torno do jejum intermitente, geralmente de menor duração, feito de forma consistente e frequente. A dieta 5 horas e 2 minutos, popularizada pelo Dr. Michael Mosley, é de 2 dias de jejum por semana, mas esses dias de jejum ainda permitem 500 calorias por dia. Comer com restrição de tempo, como um horário 16 horas e 8 minutos, permite que você coma durante apenas 8 horas do dia, então 16 horas são gastas em jejum. Muitos dos pacientes em meu programa de manejo dietético intensivo usam jejuns de 24 a 36 horas 3 vezes por semana, e isso é feito sob supervisão médica com seu médico. Certamente eu também uso o jejum prolongado, mas geralmente limitado a 7, 14 dias, apenas na pessoa apropriada e com supervisão. Os clientes são sempre instruídos a parar imediatamente se não se sentirem bem, e também verificamos com eles regularmente. Jejuns mais longos têm mais poder, mas mais risco. Para mim, não há razão para jejuar por 30 dias consecutivos apenas para argumentar. Por que não fazer 4 jejuns separados de 7 dias? Terá aproximadamente os mesmos efeitos benéficos para a saúde com muito menos risco. Por outro lado, em Jejum o filme, o diretor Doug Orchard conta a história de uma jovem que decidiu participar de um retiro de jejum de 30 dias apenas com água. Até onde eu sei, não havia supervisão médica, e não havia exames de sangue sendo verificados e não havia nenhum profissional que determinasse se isso era apropriado. Uma das minhas principais regras para o jejum é que, se alguém estiver abaixo do peso ou houver preocupação com a desnutrição, não deve jejuar. O baixo peso é definido pelo índice de massa corporal menor que 18,5, mas por uma margem de segurança, não recomendo que ninguém jejue mais de 24 horas se tiver um IMC menor que 20. O raciocínio parece bastante óbvio. Durante o período de jejum, o corpo deve sobreviver com os nutrientes e energia armazenados. Se você tem muita gordura corporal, energia alimentar armazenada, então você deve estar bem. Se você não tem muita gordura corporal, então não está bem. É estúpido. As pessoas têm problemas com jejuns prolongados porque não seguem o bom senso. Muitos desses retiros de jejum oferecem jejuns de 30 dias apenas com água. Se você ficar sem sódio, bastante comum, não há médicos para monitorar os sinais de alerta.
Se você ficar muito fraco e incapaz de sair da cama, é muito claro que algo está errado e você não deve continuar jejuando. Isso é bom senso. No meu programa de IDM, os clientes sabem que podem sentir fome, talvez um pouco irritados, talvez constipados, mas não devem se sentir mal. Se você está realmente se sentindo mal, você deve parar. Não há razão para continuar, porque o jejum é gratuito. É muito melhor parar e tentar novamente, se quiser, em alguns dias, quando estiver se sentindo melhor. O problema com esses retiros de jejum é que as pessoas pagaram para estar lá e, portanto, vão muito além dos limites das boas práticas de segurança e muito além dos limites do bom senso. Além disso, as pessoas fazem jejum extremo sem nenhum tipo de preparação. Em vez de realizar jejuns mais curtos e estendê-los gradualmente, eles imediatamente optam por um jejum estendido completo apenas com água. É como um alpinista novato que decide que vai enfrentar o Monte Everest, sem oxigênio e avançar até o cume independentemente do clima. O montanhista experiente reconheceria imediatamente isso como um desejo de morte, mas o novato não tem noção dos perigos e pode voltar para casa em um saco de corpo. Estupidez. No entanto, as clínicas de jejum promovem essa mesma ideia. Fazer o jejum mais extremo, jejum apenas com água, em vez de permitir um pouco de caldo de osso ou alguma ingestão calórica. 30 dias em vez de 1 a 2 dias, em qualquer pessoa, independentemente de ser medicamente apropriado, sem qualquer supervisão médica adequada ou acesso a exames de sangue. Posso dizer-lhe agora, isso é pura estupidez. Maratona. Um artigo recente no New York Post, esta é a dieta mais perigosa de todos os tempos, conta a história de um homem que, na tentativa de perder peso, decidiu que jejuaria por 47 dias. No dia 5 ele estava se sentindo ótimo. No dia 28, ele estava tão fraco que mal conseguia sair da cama. Não é inteligente. Isso não é algo que eu aconselharia. O Daily Mail compartilhou preocupações semelhantes em seu próprio artigo. Considere a história da maratona. Segundo a lenda, em 490 AC, o soldado grego Feidipides correu aproximadamente 41 quilômetros do campo de batalha perto da cidade de Maratona até Atenas para dar a notícia da derrota dos persas. Ele gritou Nike, vitória, e logo desmaiou e morreu. Suponha que um homem sedentário, de meia idade, fora de forma, decidisse correr 26 milhas na velocidade máxima amanhã, sem nenhum tipo de preparação ou conhecimento. Ele pode muito bem desmaiar e morrer também. De fato, em 2014, um homem de 42 anos morreu após a Maratona de Londres, a segunda morte do evento em 3 anos. Mais tarde naquele ano, um homem de 31 anos e um homem de 35 anos morreram em um evento na Carolina do Norte. Como a maratona é um evento relativamente extremo para a maioria das pessoas, é preciso alguma preparação para fazê-la com segurança. Isso é fácil de entender para que você não veja manchetes histéricas dizendo correr, a coisa mais perigosa de todas. Se você quiser correr alguns minutos, isso provavelmente não vai te matar. Correr uma maratona em um estado destreinado poderia muito bem fazê-lo. Portanto, a conclusão é que o jejum, feito corretamente e com conhecimento e experiência, é uma ferramenta poderosa na luta contra doenças metabólicas e obesidade. Mas as ferramentas podem cortar nos dois sentidos e às vezes podem prejudicar o usuário. A motosserra é uma ferramenta poderosa para cortar árvores. Também pode matá-lo se usado incorretamente. Mas a lição certa é não abandonar a motosserra. Em vez disso, precisamos aprender a usar corretamente a ferramenta. O jejum, usado com responsabilidade, pode ser uma força poderosa para a saúde. O jejum, usado de forma inadequada, pode ferir ou matar você. Jejuar começando pulando uma refeição aqui e ali é uma boa ideia. Jejuar começando com água de 30 dias apenas rápido, venha ao inferno ou a maré alta é uma má ideia. Há uma tonelada de informações gratuitas sobre o jejum que escrevi extensivamente no meu blog. Basta procurar os mais de 40 posts que marquei com o jejum. Eu também postei vídeos gratuitos e podcasts também. Portanto, o custo não é um problema. Fiquem bem, todos.